Continuando os nossos comentários sobre a propaganda na internet, é importante salientar o artigo 23 da resolução que nós estamos estudando, que repete o artigo 57C da Lei 9.504 de 97. Lá diz que na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Então isso é muito importante, principalmente você que pode estar agora perto de fazer uma prova de múltipla escolha, essa questão pode cair, né? Ou seja, é proibida a propaganda paga, né? Ainda é vedada, mesmo que gratuita, a veiculação da propaganda na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Então, no sítio de uma empresa, enfim, de uma pessoa jurídica, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública, direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, é muito comum, já temos casos reiterados, de propaganda na internet em sítios da prefeitura. O prefeito que é candidato à reeleição ou apoia o seu determinado candidato acaba usurpando aquele espaço daquela plataforma digital que foi constituído com recursos públicos para divulgar a sua campanha pessoal. O parágrafo 2º diz que a violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda, que pode ser o prefeito, candidato ou não à reeleição, e quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, que aí é o candidato, que é beneficiado, né? Há uma multa, que aqui é uma multa superior àquela da propaganda irregular, aqui é de 5 a 30 mil reais. A divulgação da propaganda de mensagens relativas ao processo eleitoral, inclusive quando proveniente de eleitor, não pode ser impulsionada, segundo diz a lei, por mecanismos ou serviços que, mediante remuneração paga aos provedores de serviço, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo. Quer dizer, essa divulgação de mensagens, ela não pode ter esse caráter de potencializar o alcance da divulgação a atingir outros usuários. O artigo 24 diz que é livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato durante a campanha. É livre por meio da rede mundial de computadores, a internet, mas é assegurado, obviamente, o direito de resposta nos termos do artigo 58, parágrafo 3º, incisos 58 aqui, A da Lei 9.504, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. Sobre direito de resposta, quando estava em vigor a lei de imprensa, nós tínhamos um livro muito importante, muito citado, que era o livro do Freitas Nobre, grande autor que comentou a lei de imprensa. E também tivemos um outro grande autor que era Darcy de Arruda Miranda, comentava a lei de imprensa. E esses renomadíssimos autores falavam, e eu aprendi lendo o livro deles, que o direito de resposta é como se fosse uma legítima defesa da honra, né? E se essa resposta não é, vamos supor assim, célere, concedida de forma célere e nas mesmas proporções, quer dizer, o tamanho da letra, o mesmo veículo de divulgação, ela acaba não tendo o mesmo efeito da afirmação caluniosa, inverídica ou difamatória ou injuriosa que foi deflagrada pelo acusador, vamos dizer, pela pessoa que fez essa irresponsável divulgação. O parágrafo 1º do artigo 24 diz que a violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e quando provado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, é uma multa de 5 a 30 mil reais. Então aqui vocês estão vendo que a multa elevou, né? Foi elevada a um patamar. E claro que essa multa, nós vimos que ela vai ser aplicada pelo devido processo legal, que é o artigo 96 e seus respectivos parágrafos da Lei 9.504. No entanto, lá é uma punição, essa multa é uma punição bem significativa, mas ela não impede, como diz aqui o parágrafo 2º do artigo 24, sanções civis e criminais, outras sanções, né, que, por exemplo, podem constituir na retirada das publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive nas redes sociais. O artigo 25 diz que são vedadas às pessoas relacionadas no 24 da Lei 9.504 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. É proibida a venda de cadastros de endereços eletrônicos. E também isso sujeitará essa multa de 5 a 30 mil. Essas pessoas aqui, que a resolução do egrégio TSE se refere, que estão no artigo 24, são órgãos públicos, por exemplo, do Estado, da União, do município, ONGs, né? Sindicatos, não podem fornecer, né, esses cadastros. Muito bem, artigo 26. Aplica-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, partido ou coligação, penalidades. Se no prazo, penalidades, obviamente, se no prazo que a Justiça Eleitoral determinar, em relação à propaganda eleitoral irregular, não tomar as providências para fazer cessar a divulgação. Quer dizer, a responsabilidade aqui do provedor, né, só será realmente aqui do provedor, como diz a resolução, ele só será considerado responsável pela divulgação se ele teve o prévio conhecimento. Você não pode imputar realmente a um provedor de serviço ou serviços multimídia uma punição eleitoral dessa monta se ele não tiver o prévio conhecimento. E o prévio conhecimento poderá, sem prejuízo de outros meios de prova, ser demonstrado por meio da cópia da notificação diretamente encaminhada e entregue pelo interessado ao provedor da internet, da qual devem constar de forma clara e detalhada o local e o teor da propaganda por ele considerada irregular. Perfeito? Então, o provedor não está livre de sofrer uma multa, mas há que se provar aqui, como a lei é bem detalhista, é esse prévio conhecimento, que a lei é autoexplicativa nesse aspecto. O artigo 27 fala das mensagens eletrônicas enviadas por candidato, que deverão dispor de um mecanismo, os e-mails, que permita o seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Ora, isso está no 57G da Lei 9.504. Na verdade, quando você recebe, eu recebo uma mensagem eletrônica, um e-mail de um candidato, e não me interessa ler, a gente pensa até que pode ser algum vírus de computador, a gente deleta, joga para a lixeira. Mas aqui, esse sistema de mensagens exige esse descadastramento, sob pena de uma multa de R$100. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei, puxa, nós vamos ficar, os eleitores vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar essas multas de R$100, né? Só que essas multas de R$100, no caso do não descadastramento, elas se destinam ao fundo partidário e são aplicadas pelo devido processo legal, que é o artigo 96 da Lei 9.504. E por último, diz assim, é vedada a realização de propaganda via telemarketing
telemarketing em qualquer horário. Isso foi decidido, está aqui na resolução do TSE, portanto, telemarketing está proibido como forma de propaganda política eleitoral.